Palavra de Deus, no livro do profeta Malaquias, nós estamos meditando, esta é a terceira mensagem, hoje, do capítulo 2, versículos de 1 a 9, peço à igreja para que acompanhem a leitura que vou fazer desses textos para a nossa meditação nesta manhã. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propuserdes isso no coração. Eis que vos reprovarei, a descendência atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu, tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Ó Senhor, estamos diante do Senhor. Esse texto, Deus, da Tua Palavra, aqui, ó Deus, tem acusações sérias. Ó Pai, nós, como Teus filhos, como diz a Tua Palavra, também, ó Deus, hoje nós temos esse sacerdócio diante do Senhor como Igreja de Cristo Jesus. Ó Pai, essas instruções que nós temos, elas são atuais, porque vemos a Tua Igreja, ó Senhor Deus, ela tem se desviado dos Teus caminhos. Pai, quantos, principalmente em outros países, têm se desviado, ó Deus. Igrejas que hoje são clubes, lugar de academias. Ó Pai, quanta tristeza, ó Deus, sentimos e pedimos que a Tua Palavra venha nos despertar para um viver cada vez mais, ó Deus, de acordo com a Tua Palavra, em obediência, em vida santa, para a glória do Teu nome.
pedimos a Tua bênção, Deus, para a meditação na Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja atuando em nossas vidas, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor meu, rocha minha e redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há 40 anos atrás, este foi o começo do meu ministério. Deus colocou no meu coração de expor essa palavra. Essa foi a primeira experiência em exposição, né, da palavra de Deus, de versículo por versículo. E o quanto isso me fez tremer diante de Deus. E eu devo dizer aos irmãos que, como homem imperfeito, eu cometi erros no meu ministério. Mas, pela graça de Deus, trabalhei, principalmente nos primeiros 7 anos, com um conselho, com presbíteros que esteve sempre ao meu lado, me auxiliando, me orientando e dando a destra de companhia. E essa palavra, meus irmãos, que nós temos nessa terceira mensagem, né, o primeiro diálogo foi Deus falar do grande amor que Deus estava dispensando para o povo, né, que tinha voltado agora do cativeiro babilônico, e passaram 70 anos, aqueles remanescentes então estavam voltando, e no período ali de Esdras, Neemias, principalmente alguns colocam que Neemias teve que voltar para a Babilônia, ainda ficou um tempo lá e depois voltou. Nesse período foi que Deus levantou Malaquias para trazer estas mensagens. E elas são em formas de diálogo, né, que nós temos aqui. Alguns colocam 7 divisões. A terceira divisão, o terceiro diálogo aqui, eles colocam, propriamente dito, o capítulo 2. Mas nós temos aqui esse terceiro diálogo, o tema, né, que eu achei interessante, do capítulo 2 até o versículo 9, né, que o culto deve ser dirigido, conduzido por homens capazes, comprometidos, hábeis, fiéis naquilo que fazem. O culto deve ser dirigido, conduzido por homens capazes, comprometidos, hábeis, fiéis naquilo que fazem. Então, nós vemos aí no versículos 1 e 2, é interessante aqui nesse terceiro diálogo que Malaquias começa dizendo, agora. Então, esse terceiro diálogo, ou essa, né, podemos dizer, a terceira mensagem, que foram aí vários anos pregando a mensagem, né, de Malaquias. Então, ele começa dizendo, agora. Então, a mensagem era agora específica aos sacerdotes. Ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvides, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração.
Meus irmãos, quando o sacerdote ele deixava de obedecer a palavra de Deus, cumprir o seu ministério fielmente, aí Deus levantava profetas. Às vezes, fora dos levitas, né? Ou dentro mesmo, levantando sacerdotes. Como, principalmente quando o povo estava desviando dos ensinos da palavra de Deus, não estavam cumprindo a palavra de Deus, não estavam observando os ensinos da palavra de Deus, ou quando os sacerdotes também deixavam de ensinar a palavra de Deus. Como aconteceu no período dos juízes, ali nós podemos ver que no finalzinho daquele período, Deus levanta um adolescente. Aliás, ele foi levado, né, até pela mãe já, quando ele foi desmamado, porque Samuel era um filho de um levita. E Deus falou com ele, ainda adolescente. Porque o seu mestre, seu instrutor, principalmente os filhos, não estavam, os filhos também, filhos de Eli, que eram levitas, eles tinham que observar ali no trabalho que eles tinham ali naquela época, no tabernáculo. E Deus falou, através daquele adolescente, o que ele iria fazer com ele e com os seus 2 filhos, como aconteceu. E quando ele recebeu a notícia, aquele foi um choque. Ele estava sentado, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. E a mensagem aqui de Malaquias estava dizendo, olha, lembra disso. O Dr. Gerhard von Groningen foi o primeiro professor que hoje é o Underjumper, Centro de Pós-Graduação. Ele deu o primeiro módulo e ele tem um livro, quando ele comenta sobre a aliança ali do Velho Testamento, ele diz que o livro de Malaquias, o tema principal de Malaquias é o amor pactual de Yahvé para com o seu povo. É o amor pactual, o pacto, a aliança de Deus para o seu povo. E Malaquias estava fazendo isso, né? E então, o primeiro versículo diz, né? Essa mensagem agora é para vocês, é este mandamento. Ele vem com toda a autoridade que Deus havia dado a ele. Se não o ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração. Olha, o amor de Deus, o apelo de Deus para aqueles que tinham se desviado, não estavam vivendo, não estavam fazendo, não estavam exercendo o ministério como deveria exercer, principalmente os sacerdotes, do ensino da palavra de Deus. Ainda Deus é complacente, é amoroso. Ele vem trazendo a sua palavra. Olha, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, olha, o apelo da palavra de Deus para voltar para Ele. Quando nós erramos, quando nós pecamos, o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, provoca em nós a culpa, para que venha o arrependimento e nos voltemos para a palavra de Deus e busquemos o perdão do Senhor. Era o apelo da palavra de Deus.
E uma outra tradução diz: eu vou fazer que as palavras de bênçãos que vocês, sacerdotes, pronunciam tenham o efeito de maldição. Se vocês não se voltarem, não se converterem aos meus caminhos, eu vou fazer isso. Então, Malaquias, usando aqui da palavra nesse diálogo, ele coloca a queixa que Deus tinha com os sacerdotes. Não estavam dando honra ao nome de Deus. Não estavam honrando o nome de Deus. Como é desonrar o nome de Deus? É não dar atenção aos seus caminhos, aos seus ensinos. Olha, o Senhor nos tirou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor. E como nós devemos viver nesse reino? Nosso dia a dia. O nosso dia a dia. Com relação aos sacerdotes, aos levitas, lá em Deuteronômio 28, versículo 20, diz assim: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderdes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das suas obras com que me abandonaste. A maldade das suas obras. Isso já foi dito lá na lei. Quando Moisés relembra 38 anos que eles estiveram ali, e esse livro de Deuteronômio foi escrito nesses 2 últimos anos, lembrando as leis. Os 10 mandamentos é repetido ali no capítulo 5 de Deuteronômio. E tinha esse registro. Eu vou fazer isso. E que também está registrado lá em Levítico 26, de 14 a 46. Meus irmãos, eu creio que quando o Senhor Jesus pregou o Sermão do Monte, lá no capítulo de número 5, é o primeiro livro do Novo Testamento, né, que nós temos aqui, né, na Nova Aliança, né? O Velho Testamento, eu digo, é a velha aliança que estava apontando para a Nova Aliança. No capítulo 5 de Mateus, versículo 16, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse ensino vem lá do Velho Testamento, desde os primeiros livros da lei, e o Senhor Jesus Cristo, nos seus ensinos, ele sempre falava disso. E ele foi duro com os fariseus, chamando-os de hipócritas, né? Foi lido aqui na quinta-feira. E eu li este texto. Quando estava lendo, estava lembrando, né, da mensagem que eu vou ter que pregar no domingo de manhã. Então, o profeta Malaquias fala dos castigos aos sacerdotes. Aí temos 3 coisas aqui da razão desses castigos. A causa desses castigos é porque eles eram os responsáveis ali no Antigo Testamento por conduzir o povo o culto a Deus. Isso era todo dia. Ali no templo eles tinham que fazer isso. Tinha, né, a tribo de Levi, eram sacerdotes, eram escolhidos sacerdotes, né? E eles tinham todo dia tinha ofertas ali. Alguém pecava, puxa vida, eu pequei e tal, agora para eu ter o perdão, eu tenho que levar o
a minha oferta lá ao Senhor, o cordeiro. E o sacerdote tinha que estar ali de plantão, né? Era feita uma escala, né? Cada exercício espiritual tinha uns, né? Como eu citei aqui, Samuel, o pai dele, ele fazia parte de uma escala de ano a ano, ele ir lá no tabernáculo exercer o ministério. Saía lá da sua tribo e vinha cumprir a escala. E toda a tribo de Levi tinha esse ministério. Eles não estavam espalhados, né, pelas cidades ali de Israel, nas tribos. Eles tinham que fazer isso nas suas tribos, nas cidades. Tinham as sinagogas para fazer esse trabalho também. Mas eles também eram escolhidos para ir periodicamente ao templo fazer esse trabalho. Eles eram responsáveis para isso. À medida que ia fazendo todo aquele ritual, né, daquelas ofertas que tinham que matar, tinham que oferecer ali no holocausto, o fogo ali do altar, ele não se apagava, ele ficava aceso o tempo todo. Porque o tempo todo aquele altar tinha que receber aquelas ofertas daqueles animais em sacrifício no lugar do pecador. E aquele altar de bronze tinha as 4 pontas, ou em algumas versões diz os chifres, que significava poder. Então, aquele sacrifício tinha o poder, né, ali de perdoar os pecados, porque foi colocado uma oferta ali, um animal de 1 ano, sem defeito, sem mácula, não era aleijado, não era defeituoso. Isso foi o sacrifício de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Então o sacerdote tinha que explicar isso quando se fazia este serviço ali no templo. E hoje, lá na 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, fala que nós somos esse sacerdócio hoje. Nós estamos explicando para as pessoas, os pecadores aí, que eles precisam olhar para Jesus, ver o sacrifício que ele já fez, que tem poder para perdoar os pecados, dar o perdão dos pecados e a nova vida. O problema do sacerdócio, daqueles sacerdotes. Então Malaquias estava fazendo aí a acusação, porque eles estavam corrompendo o sacerdócio. Eles não estavam examinando os animais que eram trazidos para o sacrifício. Esta era a função ali dos sacerdotes, examinar se as ofertas estavam de acordo com os requisitos da lei do Senhor, com a lei de Moisés. Lá, livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, que era Deuteronômio era repetição, né? Então, aqueles animais que tinham que ser abatidos de acordo com o ritual, como prescreve a lei do Senhor. Segunda coisa, os sacerdotes estavam recebendo o que vinha, da maneira que vinha. O que era trazido pelo povo, como as pessoas traziam. Eles não orientavam. Falaram, olha, a oferta que vocês têm que trazer aqui, o que vocês têm que trazer para o culto ao Senhor, para o sacrifício aqui, né, tem que ser examinado, tem que ser de acordo com o que prescreve a palavra de Deus. Então, eles não examinavam. Do jeito que vinha, as pessoas traziam, né, eles recebiam e ofereciam ao altar. Por isso que lá no segundo diálogo diz, olha, né, a mesa do Senhor é desprezível. O que é que estavam colocando lá dentro? Sacrificavam aquelas ofertas que vinham de qualquer maneira. Recebiam e ofereciam. Então Deus dizia, vocês estão profanando o meu culto e o meu nome. Porque vocês fazendo desse jeito, vocês estão menosprezando o meu nome. Vocês estão me ofendendo. Olha que tipo de oferta vocês estão trazendo.
lá no segundo diálogo, né, o profeta diz assim: pega essas ofertas suas aí, leve lá para o governador, vê se ele vai aceitar. Porque, às vezes, eles faziam isso para receber benesses, para que o governador pudesse também ser favorável a eles. Então, Deus faz esta comparação. E também os sacerdotes estavam enfadados com a rotina. Meus irmãos, enfadados com a rotina. Prestar culto ao Senhor. Lá no capítulo 1, versículo 13, como nós já vimos, né? E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós oferecereis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão? Diz o Senhor. Eu vou aceitar isso? Deus falou: eu não aceito isso. Vocês estão me ofendendo. Eu até usei uma ilustração quando, dos 10 aos 12 anos, na fazenda, ali em Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, eu tinha as minhas responsabilidades ali e tal, principalmente todo dia, quando terminava o café da manhã, que sobrava, a gente colocava lá num lugar, né, num latão, né, terminava o almoço também, porque todo dia fazia, né? Hoje a gente tem geladeira, o que sobrou a gente coloca lá, roupa, né, depois, talvez para o almoço do dia seguinte, nós vamos comer isso aí, né? E eu teve um período que a Lenice tinha trabalho de manhã, de tarde e de noite, e eu tinha que fazer o almoço, né? Às vezes 2, 3 dias seguidos. Então eu fazia bastante arroz, bastante feijão, né? Depois colocava colocava lá na geladeira. Aí no dia seguinte eu não precisava de fazer de novo, né? Já estava lá só esquentar e tal. Hoje tem micro-ondas. Então, só que naquela época a gente fazia isso, ia colocando tal, e tinha lá o mangueirão, os porcos, tinha lá, né, o gado também, tal, tinha as galinhas, né, tinha lá o galinheiro, tinha um giral, tinha aquele processo todo ali, todo dia tinha que estar envolvido com aquilo lá. E a lavagem, né, que a gente chamava daquele latão, né, principalmente para os porcos, andava lá para os porcos. E eu uso isso como uma ilustração. Como é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos dando aquilo que resta, o que sobra. A gente não comeria, porque misturou com as outras coisas e tal, tudo mais, e dá lá para os animais. Daria para Deus? Lá no capítulo 3 nós vamos ver o que Deus está falando, principalmente dos dízimos e das ofertas. Eu tenho uma experiência, né, antes, inclusive, de ir para o seminário, sobre isso também. Quando chegar lá, no capítulo 3, nós vamos lembrar disso. Então, que canseira. Canseira da rotina do dia a dia. Todo dia a mesma coisa. Mata bicho, limpa o altar, traz oferta, não traz oferta, queima incenso. Deixa de queimar incenso. Que rotina, que rotina. Já não temos mais prazer em fazer isso. Meus irmãos, num coral, num coro, eu dava, como até hoje a liturgia, né, tem que dar até quarta-feira, e preparava e dava para a regente: olha, eu vou pregar sobre esse texto, sobre esse tema. Então a regente, quando ia ensaiar o coro, falava: olha, então nós vamos cantar esse hino.
E um dia a regente me chamou e disse: pastor, está ficando difícil. Tem pessoas lá que quando falam, olha, vamos cantar esse hino, ou esse hino aqui, elas dizem assim, eu estou cansado de cantar esse hino, podemos cantar outro. Tem cânticos novos aqui, tal, que são mais atraentes, o ritmo, tal, a música. Ela disse, pastor, eu peço a tua ajuda. Eu não cantava no coro. Antes de ir para o seminário, sim, mas depois não. Aí, eu fui para o ensaio, algumas vezes. E numa dessas, quando a regente falou, olha, vamos cantar, aí a jovem disse assim, e esse aqui outra vez? Estou cansado. Falei, agora é a minha oportunidade. Falei, olha, a palavra de Deus fala aqui. Tem aqui o ensino da palavra de Deus sobre isso aí. Se você está cansado disso, Deus não aceita, não. Então é melhor você não fazer parte do coro. Se você não vai fazer de acordo com a palavra de Deus, fazer de coração, eu vou fazer isso para louvar ao meu Deus, ser agradecido pela vida nova que Ele me deu. Ele mandou o Filho dele para me salvar, para me tirar do império das trevas. E agora eu faço parte do reino do Filho e do seu amor. É difícil. É difícil fazer isso. E eles não estavam fazendo. Faziam tudo de uma forma mecânica, aquele ritual. Os levitas tinham que trabalhar o animal que ofereciam em sacrifício. Pegar aquela bucheira, o sangue, tinha que assar, tinha que, os excrementos, levar tudo para fora. E o reverendo Augusto Nicodemos disse, quando tinha tempo, o Levítico tocava e cantava. Hoje, ele até comenta, devia iniciar limpando o chão, tocar o cachorro para fora da igreja, colocar a chupeta na boca da criança, quando a criança chora. Então, depois de ter uma boa experiência nisso aí, então aí ele vai começar a ensaiar e tal, para cantar louvores e adoração. Se ele fez aquele trabalho, aquela obra direitinho, Os versículo de número 3, diz, eis que vos reprovarei, a descendência tirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Eu destruirei a sua descendência, a sua semente. Foi isso que fez com Eli e os 2 filhos. Eles são lembrados da aliança que Deus fez com Levi, uma aliança de vida e de paz. Os versículos 4 e 5 diz, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Então ele lembra daqueles sacerdotes, daqueles levitas, desde que foi feita a aliança. Quantos fizeram o trabalho? E podemos ver que a nação cresceu. Ela chegou ao auge, principalmente no 3º reinado com Salomão. Mas toda aquela glória, a gente vê que o reinado dele, principalmente, a certa altura, foi corrompido também. E a palavra de Deus registra ali. Aquelas mulheres corromperam o coração
de Salomão. É o que Malaquias vai falar aqui, sobre aqueles casamentos mistos. Testemunho do reverendo Giovan, né? 8 casamentos esse ano, de jovens casando com jovens, né? Todos crentes pela graça de Deus. Que bênção, que bênção. Cumprimento aí da palavra de Deus. O versículo de número 5 diz desta aliança. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhes dei para que me temesse. Meus irmãos, nosso irmão, o presbítero Ricardo, licenciado, está aí prestes a ser ordenado pela graça de Deus, né? O presbítero Vitor também, e graças a Deus, o trabalho que está fazendo, um novo grupo, né? Já tem aí já começado, acho que é no bairro Nacional, né? Cabral, pela graça de Deus, temos aí a palavra de Deus, né, sendo ministrada e pessoas se convertendo e naquele trabalho. Aliança. Então, a palavra de Deus é colocada aqui para que esta aliança continue. Eles desfrutem destas bênçãos de vida e de paz prometidas nesta aliança. Né? A aliança com Levi foi de vida e de paz, para que temesse. Vida e paz, para que tema. Então, as mensagens da palavra de Deus, elas são colocadas, pregadas, para que nós tenhamos o temor do Senhor. O temor do Senhor. E é interessante que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer viver uma vida sábia, uma vida de sabedoria, de acordo com a palavra de Deus? Tema o Senhor, tema a palavra dEle, aquilo que Ele ensina aqui na sua palavra. Ele deu a sua palavra para isso. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Senhor. Pela graça de Deus, Ele tem feito isso para conosco, para temermos. Então, esta aliança traz consigo não somente bênçãos, mas também responsabilidade. Você quer ser abençoado? Então, desempenhe a sua obra, o seu trabalho com responsabilidade. Reverenciar a Deus é respeitar a sua autoridade, obedecer às suas ordens e desviar-se do mal. Então, Deus, lá em Números 3:45 e depois 18, de 21 a 24, e Deuteronômio 33, ele estabelece um relacionamento de aliança com o povo, com Javé. E essa aliança é encontrar a porta para a plenitude de vida e paz, completude, prosperidade, saúde, salvação. Antes de entrar, está lá escrito lá em Deuteronômio, olha, se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados. Vocês vão comer do bom e do melhor. E, meus irmãos, o culto tem que ser conduzido por homens capazes e hábeis. E isso acontece nos dias de hoje também. Deus tem feito isso. A palavra dele continua ainda firme. E podemos ver que Deus escolheu 12 chamados apóstolos, né? E são homens que o Senhor Jesus preparou para que continuasse o trabalho, o ministério, principalmente a expansão da igreja. Então, nós vemos que por que Deus estava rejeitando o trabalho descrito acima? Ele, então, fala sobre Levi, aqui nos versículos 6 e 7. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios.
andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Essa era a função dos levitas, explicar ao povo o que o sacrifício que era feito ali todo dia representava. Todas aquelas ofertas que eram trazidas ali. O sacerdote era dele e por ele que Deus falava. Como hoje, cada mensageiro que Deus chama, cada pastor, cada missionário, Deus coloca a palavra dele. Meus irmãos, quando Paulo estava preso, e principalmente ainda ali no finalzinho da sua vida, ele escreve lá para Timóteo: olha, manda trazer aqui os livros, a minha capa. Porque estava lá no final da vida, ainda queria os livros, porque a palavra de Deus é que traz consolo, conforto para nós. Tem a verdadeira instrução. Até ele dizer: eu estou sendo aí levado como por libação, por sacrifício, também ao Senhor. Até ele ser ali decapitado, ali naquele patíbulo, como foi. Como assim registra os historiadores da igreja primitiva. Ele queria até se dedicar de acordo com a palavra de Deus. Então, o profeta era levantado quando o sacerdote falhava, e era o caso de Malaquias. A instrução regular, cotidiana, era da boca do sacerdote. Quando ele falhava, então Deus levantava o profeta. Eu creio que hoje também o Senhor faz isso. E os versículos 8 e 9 diz: mas vós tendes desviados do meu caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Para alguns, eles usavam com rigidez. Os escribas e fariseus do tempo de Jesus estavam fazendo isso. E Jesus, até quando falava dos ensinos dele, ouvistes o que foi dito. Agora, quando Jesus Cristo, ele queria falar, como ele falou com o diabo quando foi tentado, assim está escrito. Ouviste o que foi dito? Aqueles escribas e fariseus estavam distorcendo a palavra de Deus. Eles corriam terras e terras, lugares e lugares para fazer prosélitos. Botavam uma carga tão grande que Jesus disse: olha, vocês não usem o dedo mindinho para ajudar a aliviar essa carga que vocês estão colocando nas pessoas. Então, eles eram porta-vozes de Deus. Então, eles tinham que ser hábeis, fiéis, compromissados com o ensino da palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus ao povo como ela é. Façam de todo o coração. Conduza o povo na verdadeira adoração a Deus. Não adorar, não fazer de pregadores ídolos,
Eu só vou no culto se tal pastor for pregar, ou tal mensageiro. Isso eu ouvi muito. Eu ouvi muito. Às vezes tem pastores que têm, a gente chama, desenvolveram a habilidade da oratória. Tem alguns que são hábeis, nas suas pregações até citam poesias, que coisa maravilhosa, bonitas poesias. Mas tem pregadores que são mais... Quando tem que pregar a palavra de Deus, às vezes, essa eloquência, às vezes é difícil, até para a palavra sair nos lábios. Porque ela pesa. Porque ela pesa. Porque os pregadores têm que conduzir o povo na verdadeira adoração. Instruir o povo na palavra de Deus. Lá no Velho Testamento, o profeta diz, olha, o povo erra. O meu povo erra por falta de conhecimento. Meus irmãos, pregar um sermão como esse aqui não é fácil. Revendo esses meses que eu tenho estudado aqui, dia a dia, às vezes eu tenho que parar, limpar as lágrimas, porque às vezes eu falo, Senhor, eu preciso da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Porque no versículo 3, eis que vos reprovarei, descendência, atirarei excremento do vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. Lá em Êxodo 29 diz que o levita tinha que fazer isso. Tinha que pegar aqui tudo, levar lá fora, queimar. Ele não podia tocar, porque se tocasse ele ficava imundo. E ele não poderia depois voltar para fazer todo aquele ritual que tinha que ser feito. Só quando ele, então, fizesse a purificação. Vocês só poderão voltar quando forem purificados. É bom repetir o principal tema de Malaquias. O pacto de Deus para com o povo. A aliança de Deus. Os itens dessa aliança. Tema ao Senhor. Viva uma vida observando em cada ato, cada momento da sua vida, para que vocês não sejam reprovados. Olha, viva a sua vida, como está lá no Sermão do Monte, Mateus 5,16. Façam as suas boas obras diante de Deus cada dia, para que as pessoas vejam que vocês temem ao Senhor. Para que o nome dele seja glorificado. O Salmo de número 51, versículo 17, concluindo, diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. É isso que a aliança de Deus diz para nós. Viva essa vida de coração quebrantado. O Espírito Santo de Deus, Ele faz isso. Ele quebranta. Ó Senhor, examine, esquadrinhe, vê se há em mim algum caminho errado e conduz-me para os teus caminhos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
eu quero convidar o nosso irmão Ricardo, que nos leve a Deus nessa oração final, e depois vamos invocar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, encerrando esse nosso culto.